Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente. Primeiro eu queria dar boas-vindas a vocês mais uma vez. E hoje é para a gente fazer a correção das questões de número 1 a número 8, que está lá no módulo, no nosso material didático. Vamos começar? Vamos lá. Bom, primeiro temos lá uma questão que fala sobre as falhas de mercado, né? Devido a falhas de mercado e tendo em vista a necessidade de aumentar o bem-estar da sociedade, o setor público intervém na economia. Identifique a opção correta inerente à função alocativa. E aqui eu trago a lembrança para vocês das funções econômicas do Estado. A função alocativa, a função distributiva, a função estabilizadora, que é muito importante porque aí precisa de políticas macroeconômicas. E temos a função mais contemporânea, que é a função reguladora. E ainda a nossa Constituição Federal tem um artigo que fala sobre o Estado executor, né? Então, fazendo essa lembrança para vocês, que esse assunto está lá no nosso material didático, logo na unidade 1, vamos à questão. Então, temos aí 6 alternativas perguntando qual a opção correta a respeito da função alocativa. Peguem o seu material didático e acompanhem comigo. Temos aí, letra A, o setor público age na redistribuição da renda e da riqueza. A palavra-chave redistribuição já diz que é função distributiva, então a letra A não é. Bom, adotando políticas monetárias e fiscais, o governo procura aumentar o nível de emprego e reduzir a taxa de inflação. A adoção de políticas macroeconômicas nos remete à função estabilizadora, também não é. O setor público oferece bens e serviços públicos ou interfere na oferta do setor privado por meio da política fiscal. Será que é ela? Vamos ver as outras. Adotando políticas monetárias e fiscais, o governo procura manter a estabilidade da moeda. Olha aí a intervenção econômica, também estabilizadora. O governo estabelece impostos progressivos com o fim de gastar mais em áreas mais pobres e investir em áreas que beneficiam a pessoas carentes, como educação e saúde. Isso nos remete à distributiva. Então, me parece que temos a letra C, apesar de falar de política fiscal, mas a preponderância da questão nos mostra que é o oferecimento de bens e serviços, ou seja, a política de ajustamento da alocação de recursos, é a política que o setor público tenta alocar os recursos. E aí eu peço que vocês lembrem aquele exemplo que eu dei no material didático sobre plantações e que há problemas de mobilidade para escoar plantações e que o governo ali faz pontes, estradas para viabilizar, escoar essas plantações. Então, o governo, ao fazer isso, logicamente ele está tendo como preponderante a sua função alocativa. Então, vamos à resposta? Pois é a letra C. Então, marquem aí no seu material didático que é a letra C. Vamos para a segunda questão? Vamos lá. Isso tudo está na página 21. As 3 primeiras questões do seu material didático na página 21. Questão 2. À medida que as técnicas de planejamento e orçamento foram evoluindo, diferentes tipos de orçamento foram experimentados, cada um com características específicas. Com relação a esse assunto, marque a opção incorreta. Então, precisamos ver qual a alternativa que não está correta aqui. Então, atentem a isso. Então, vamos lá. No orçamento tradicional, a ênfase se dá no objeto do gasto, sem preocupação com os objetivos da ação governamental. Será que é isso aí? Eu acho que isso é verdadeiro. O orçamento base zero foi um contraponto ao orçamento incremental e tem como característica principal a inexistência de direitos adquiridos sobre as dotações aprovadas no orçamento anterior. Algo específico que vocês precisam verificar também se isso é verdadeiro ou falso. A grande diferença entre o orçamento de desempenho e o orçamento programa é que o orçamento de desempenho não se relaciona com o sistema de planejamento das políticas públicas. E aí, será que isso é verdade? O orçamento programa se traduz no plano de trabalho do governo com a indicação dos programas e das ações a serem realizadas e seus montantes. Está bem à vista que a letra D é verdadeira. O orçamento de desempenho representou uma evolução do orçamento incremental na busca de mecanismos de avaliar o custo dos programas de governo e de cada ação integrada ao planejamento. E aí, o que é que vocês marcaram? Então, antes de fazer essa questão, seria muito interessante que vocês fizessem uma leitura no nosso material didático que trata dessa evolução, que chega do tradicional, passa pelo orçamento de desempenho, orçamento base zero
e chegamos até o orçamento-programa, que é o tipo de orçamento que nós temos hoje, né? Então vamos à resposta da questão? Então, a resposta errada é que o orçamento de desempenho representou uma evolução do orçamento incremental. Isso não é verdade, né? O incremental ele veio depois. Então não é do jeito que está aqui, tá bom? Vamos seguindo? Vamos para a questão 3, que também está na página 21 do nosso material didático. Agora é um pouco diferente o tipo de questão. Aqui é para você analisar se a proposição é verdadeira ou falsa e justificar por que é verdadeira ou por que é falsa. Vamos ler? E percebam que eu trago questões de concurso público. São questões para já ir testando vocês, porque afinal de contas, qual é o mercado de trabalho de vocês que está diretamente ligado à nossa matéria? Então, o mercado de trabalho é o mercado do setor público. Então, eu preciso trazer para vocês questões também de concurso público. Então, o orçamento-programa pode ser definido como um plano de trabalho que contém um conjunto de ações a realizar e a identificação dos recursos necessários à sua execução. O orçamento-programa não é apenas documento financeiro, mas instrumento de operacionalização das ações do governo em consonância com planos e diretrizes estabelecidos. E aí, será que isso é verdade? Será que o orçamento-programa é tudo isso mesmo? Bom, se você chegar lá no nosso material didático e fazer uma leitura, você vai verificar que essa questão está verdadeira. Exatamente, muito bem. Se você julgou que ela está correta mesmo. De fato, o orçamento-programa é um instrumento de planejamento que permite identificar os programas, os projetos e as atividades que o governo pretende realizar, além de estabelecer os objetivos, as metas, os custos e os resultados esperados, e oferecer maior transparência dos gastos públicos. Afinal de contas, esse tipo de orçamento-programa foi também colocado lá no nosso PPA com a Constituição Federal de 88. Se vocês não sabem, eu acho que eu coloquei isso no material didático, que foi a Constituição Federal de 1988, que trouxe mais dois instrumentos de planejamento governamental, o PPA e a LDO, que não tinha antes, só havia a LOA, que também foi repaginada com a Constituição Federal de 1988. Mas vamos seguindo. Questão 4, e ela já está na página 36 do nosso material didático. Vamos lá. Conforme estabelecido no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal de 88, caberá à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização dos seguintes instrumentos de planejamento. Aqui também eu quero lembrar vocês que leiam dos artigos 165 a 169 da nossa Constituição Federal, porque lá está todo o modelo multidocumental do planejamento do governo, né? Tem alguns autores que chamam a Constituição, que lá é uma Constituição orçamentária dentro da Constituição Federal, porque fala do modelo multidocumental do planejamento do governo. Então vocês devem ler 165 a 169. Então, diante da questão, o que vocês marcariam? Né? O que está lá no artigo 165 do parágrafo 9, que precisa a lei complementar, que ainda não saiu, que ainda está no âmbito dos ADCPs. Vamos lá? Então, se você for lá no artigo 165, vai ver que são as 3 peças documentais: PPA, LDO e LOA. Vamos seguindo? Vamos lá. Questão 5, que também está na página 36 do seu material didático. Isso é verdadeiro ou é falso? Caso o presidente da República se omita, deixando de encaminhar o projeto de lei de orçamento ao Congresso, pode qualquer parlamentar apresentar esse projeto de lei? O que você acha? Também está lá no material didático que eu coloquei para vocês, se isso pode e se isso não pode. Se isso é competência exclusiva do chefe do executivo, ou se o senador pode, se o deputado pode. O que é que você acha? Bom, vamos à resposta. Não, essa competência é exclusiva do presidente da República, né? E aí estamos falando de presidente da República porque eu estou falando do âmbito da União. Mas poderíamos deslocar esse conceito e falar do prefeito no âmbito do município e do governador no âmbito do estado. A proposta encaminhada por outro parlamentar caracteriza uma inconstitucionalidade formal ou crime de responsabilidade. A Constituição Federal fala apenas da competência privativa, mas há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que essa competência é exclusiva e vinculada.
Ou seja, é crime de responsabilidade se o nosso presidente da República não assinar o projeto dos nossos documentos, o PELOA, o planejamento do PPA e o planejamento da LDO. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos lá para a questão 6, que também está na página 36 do nosso material didático. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quesito execução do orçamento tornou-se mais importante na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, estamos nesse assunto, esse assunto fala sobre o planejamento do governo, que também é âmbito do nosso assunto, do nosso conteúdo. O que é que vocês acham? O quesito execução do orçamento ganhou destaque na LDO? Será que foi o quesito execução do orçamento? Bom, não foi. O quesito que ganhou, de fato, uma grande importância foi o quesito planejamento. Vamos lá? Isso, falso. O quesito planejamento ganhou mais importância com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela traz vários atributos novos da LDO que eu coloquei lá no material didático, tá bom? Então vamos lá, seguindo para a questão 7. Questão 7 está na página 43 do seu material didático. Essa é uma questão de concurso da ESAF, que agora não temos mais ESAF, agora é a ENAP. O Sistema de Planejamento Integrado, também conhecido no Brasil como Sistema de Planejamento, consubstancia-se nos seguintes instrumentos: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. No que diz respeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias, aponte a opção falsa. Percebam que questões de concurso tem sempre uma pulha, sempre trazendo alguma coisa que é falso, sempre o nome chamando a atenção exclusivamente, então fiquem ligados nisso. Bom, então a opção falsa significa dizer que a gente tem que escolher aqui o que nada tem a ver com a LDO. Então vamos lá. Letra A. Tem finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais. Claro que isso é verdade. A LDO é uma cartilha norteadora, né? Então isso é verdade. Contém as metas e prioridades da administração pública federal. Isso é verdade? Sim, as metas e prioridades estão lá, né? O PPA tem o DOM. O que significa DOM, eu coloquei no seu material didático: diretrizes, objetivos e metas. Lembrando que as metas que estão na LDO são diferentes das metas do PPA. As metas do PPA, o que é que elas trazem? São metas físicas e financeiras. E as metas da LDO são metas fiscais. Então não esqueçam disso. Apesar de ter meta no PPA e meta na LDO, são metas distintas. Então, letra B também correta. Letra C. Dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Também, como a LDO é um guia, é uma cartilha norteadora, também isso é verdadeiro. Letra D. Compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Opa! Será? A LDO tem isso mesmo? 3 orçamentos dentro da LDO? Vocês acham? Bom, vou deixar isso aqui para vocês pensarem um pouco. Letra E. Estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Ok, a LDO traz isso também. Bom, então me parece que estamos pairando na letra D. Por quê? Quem é que traz esses 3, digamos assim, subconjuntos que formam o orçamento, a LOA, né? É o orçamento, que é a LOA. Então, o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social formam a Lei Orçamentária Anual e não a LDO. Ok? Então vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá? Questão 7. Bom, é isso mesmo. Ponto para você se você marcou isso aí, hein? Marcou a opção D. Né? Então, isso está lá no artigo 65, parágrafo 5º da nossa Carta Magna. E para finalizar o nosso encontro de hoje, porque vamos fazer as 28 questões do nosso material didático. Hoje fizemos 8, nosso próximo encontro eu vou fazer mais 10 e depois vamos fazer mais 10, ok? E quero todo mundo trabalhando e participando do fórum. Vamos lá. Questão 8, página 43. Sobre o plano plurianual, PPA, de que trata o artigo 65 da Constituição, é correto afirmar, exceto, olha lá, de novo outra pulha da ESAF, significa dizer que você não tem que colocar o que é correto, você tem que colocar o que é errado, porque tem a palavra exceto. Então, o que é que está errado aqui, né, em relação ao PPA? Vamos ver? Sua duração é 4 anos? Com certeza, PPA 4 anos.
Estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas. Olha o dom que eu falei para vocês. Diretrizes, objetivos e metas do PPA. Dom. Ok, beleza. Letra C. A elaboração dá-se no primeiro ano do mandato do governante? Sim. O governante, quando entra, elabora o seu PPA, que vai vigorar a partir do segundo ano de mandato. E classifica as despesas a nível de elemento. Ou, o PPA já traz as despesas de nível de elemento? Não, o elemento nós vamos ver nas unidades 2 e 3, despesas e receitas, que ele aparece no orçamento, na LOA. Então, gente, me parece que é a letra D de dado. Bom, será que tem mais? Não, hoje não tem mais. É até a questão 8. Deixo aqui para vocês essa mensagem. O universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. Ok? Um grande beijo para o Polo de Juazeiro. Um grande beijo para o Polo de Campo Alegre, de Lourdes. Um grande beijo para o Polo de Mata de São João. E até o próximo encontro. E eu espero vocês também no fórum. Ok? Tchau, tchau.